Chegamos ao final da nossa pequena série Arrependimento. É isso mesmo, esse daqui é o último vídeo da nossa pequena série. E eu espero que esses vídeos simples que foram postados até aqui tenham nos levado a refletir, enxergando através das lentes do Evangelho a nossa vida de forma diferente. O arrependimento que nós proclamamos um dia, o arrependimento diário da nossa vida. Se de fato ele é genuíno, ele é verdadeiro, ele é sincero. Se o arrependimento que nós proclamamos, ele mudou o curso da nossa vida. Se ele nos fez de fato uma nova criação em Cristo Jesus. A gente sabe que o homem ele caminhava a passos largos para a condenação eterna. Quando o homem peca no jardim do Éden, desobedece a Deus, ele então morre espiritualmente, ou seja, ele está condenado para toda a eternidade, a ir senão para o inferno. A humanidade se corrompe, a natureza humana é corrompida lá no Éden. Mas Deus misericordioso, ele encarna, ele vive entre nós. Ele morre por nós e leva sobre si todos os nossos pecados. A condenação a qual o homem caminhava foi, se não rasgada, anulada na cruz do Calvário. E o homem agora foi transportado das trevas para a vida, das trevas para a luz. O homem agora, em Cristo, é uma nova criatura. E o Espírito Santo é quem se encarrega de aplicar essa salvação, regenerando, transformando, mudando o nosso caráter, mudando a nossa vida, que agora que reconhecemos quem Cristo é, mudou o seu curso. Se outrora estávamos caminhando para a condenação eterna, o curso da nossa vida foi mudado. E agora nós caminhamos em direção a Jesus Cristo, a vida eterna. Marcos, capítulo 1, versículo 14, vai dizer assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. João Batista, ele aparece lá no princípio de Marcos 1, pregando arrependimento, chamando o povo ao arrependimento porque o tempo havia chegado. Agora Jesus, pregando o evangelho, pregando sobre si, ele diz: arrependam-se, pois o reino de Deus é chegado. As boas novas chegaram, as boas notícias. E as notícias são: o homem está sendo resgatado, está sendo anulado a carta de condenação que estava sobre a humanidade, porque o próprio Deus está entre nós e arranca o pecado do mundo. Isso é a mensagem do evangelho. Um convite ao arrependimento, um convite a uma mudança de vida, a uma conversão. É isso que o Evangelho chama. O Evangelho nos chama a uma autonegação. O Evangelho ele nos desafia, porque nós por si só não temos condições de nos salvar. Nós por si só não temos condições de nascer de novo. Nós, por si somente, não temos condições de pegar esse coração de pedra, arrancar e colocar um coração de carne, disposto a obedecer a Deus. Somente o Espírito Santo é quem pode fazer isso na nossa vida. E o Evangelho nos chama a isso, a negar a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos prazeres. Ele nos chama a nos humilharmos perante de um Deus que é grande. Ele nos chama a um arrependimento verdadeiro e sincero. Um evangelho que não nos confronta, um evangelho que não nos mostra quem nós somos, um evangelho que não aponta a condenação que nós merecemos, um evangelho que não aponta que houve uma mudança na nossa vida quando nós reconhecemos Jesus Cristo e nos tirou a condenação e nos deu vida eterna. Não é evangelho. O evangelho que não nos confronta e nos leva a mudar de vida não é evangelho. Pode ter características do evangelho, podem até ter verdades
mas ainda assim não é o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro e genuíno, a sermos dependentes de Deus, a nos humilharmos perante Deus e reconhecermos que somos pecadores e que precisamos da misericórdia dele. Essa, de fato, é a verdadeira vitória por meio do evangelho, a vida eterna. Quando a gente entende que o evangelho precisa ser o centro da nossa vida, aí sim nós somos vitoriosos, mas a vitória que o Evangelho de fato nos oferece e nos dá é a vida eterna. O Evangelho é um convite ao arrependimento genuíno e verdadeiro. É um chamado a uma mudança de vida. Que o Evangelho ele seja o centro da nossa vida. Nós vivemos tempos, e sempre foi esse tempo, de não olharmos mais para o nosso umbigo. Nós não temos um rei na barriga. Pelo contrário, estamos todos no mesmo barco, caminhando senão para o precipício. Mas quando Jesus, ele toma o leme desse barco, ele muda o curso dessa nossa vida. E ele nos conduz para a vida eterna. Esse é o convite do Evangelho. Arrependimento genuíno, verdadeiro, constante, diário. Esse é o evangelho puro, esse é o evangelho genuíno, pregado por Cristo. O evangelho que fala senão dele, daquele que é o nosso Rei, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O evangelho nos confronta. Mas que nesses vídeos que nós temos acompanhado até aqui, seja essa a nossa mentalidade. Jesus deve ser o centro da nossa vida. O Evangelho deve ser o centro da nossa vida. Devemos reconhecer que somos pobres, miseráveis e pecadores, que perecemos, mas que somos salvos, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Bom, como eu disse, chegamos ao final da nossa série, simples, objetiva, mas que tenha nos levado aí a refletir sobre arrependimento. Que Deus abençoe a sua vida, que nos acompanhou até aqui, que você possa, se possível, compartilhar esses vídeos, compartilhar essas reflexões e que Deus te abençoe e até uma próxima em nome de Jesus. Um abraço!